Evangelho de João, capítulo 17, começando no versículo 15, indo até o final do versículo 26, até o final do capítulo. Essa é a oração, é parte da oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Vamos ler assim, alternadamente. Eu leio um verso, a congregação lê outro, até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos aqui no nosso país, de termos liberdade, Pai, de pregar a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de ter um local, Pai, de adoração, um local de comunhão, Pai. Nos ajuda mesmo a aproveitar e a usufruir dessas bênçãos, Pai. Eu te peço agora a ação do Teu Espírito Santo nessa noite, enquanto nós vamos meditar na Tua palavra, estudar a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque nós temos essa palavra maravilhosa no nosso idioma. Obrigado por homens e mulheres que até se sacrificaram para isso, Pai. Muito obrigado porque nós temos aqui essa palavra em nossas mãos, mas nós te pedimos que o Teu Espírito Santo aplique-a nos nossos corações, Pai. Só Ele pode fazer isso, porque essas coisas são espirituais, elas não são aprendidas de forma natural, Pai, mas de forma espiritual. Então, que o Teu Espírito Santo seja o professor nessa noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos? Essa é parte da oração do nosso Senhor Jesus. Ele já estava para ser sacrificado e ele ora ao Senhor. E veja, a principal preocupação dele não é com ele mesmo. Ele está preocupado com os discípulos que ele vai deixar aqui. Toda essa oração é uma oração de amor pelos seus discípulos. Que o Pai os proteja. E a oração em si já é constrangedora. Quando eu digo constrangedora, é assim... a gente se torna indigno, né, de ter todo esse cuidado, né? Olha, o versículo 24 diz assim: Pai,
A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Olha a vontade do Senhor. Senhor, Pai, eu quero que onde eu estou, eles estejam comigo. E com relação a nós, é verdade? A gente quer estar onde Jesus está? Jesus quer que nós estejamos com Ele. Está, digamos assim, ansioso para isso. E nós? Será que a gente passa o dia inteiro e nem fala com Ele? É nisso assim, né, que é constrangedor, né? Nos deixa assim indignos, né? Mas o versículo 24 continua, né, dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor fala aqui da sua glória. O Senhor quer que os seus discípulos estejam onde Ele estiver. E aqui os seus discípulos não são apenas os 12. Ele está falando de todos os que viessem a crer em Jesus por intermédio da palavra deles. Isso abrange todos nós aqui, todos os salvos. E ele diz para que vejam a minha glória. Eu quero que eles estejam comigo para que eles vejam a minha glória. Meus amados, aqui ele está falando de uma glória futura. Aqui o Senhor está falando para o futuro. É o desejo para o futuro. Que os seus discípulos, todos os salvos, estejam com Ele para que vejam a glória dele. Esta glória foi a que ele falou no começo da oração. Aqui no capítulo 17, o verso 1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, né? Glorifica a teu filho. E o versículo 5 diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele está dizendo: chegou a hora, Senhor, chegou a hora, Pai, me glorifica. É dessa glória que ele está falando, né? Ele ia ser recebido de novo no céu, iria receber aquela glória que ele tinha, né? Antes, glória da qual ele tinha se esvaziado, como diz Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Ele se esvaziou daquela glória, agora ele vai retornar a essa glória, e ele está querendo, o desejo dele é que seus discípulos estejam com ele, para que vejam a glória dele. Também ele já havia falado isso no capítulo 14, João capítulo 14, do verso 1 em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, observe que ele está falando para o futuro. Foi o que ele pediu na oração, né? Que os meus discípulos estejam comigo. E ele está dizendo, né? Quando eu voltar, eu vou preparar lugar e eu vou voltar para que onde eu estou, eles estejam comigo também. É a glória futura. Ele está falando nessa oração, naquele versículo 24, né? Meus amados, e o mundo vai ver essa glória também. O mundo vai ver essa glória também. A glória do Senhor será vista em todo lugar. A glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar.
É assim que a palavra de Deus diz. É um estudo bíblico, né? Então, como a gente sempre diz, a gente vai se movimentar aqui na Bíblia, né? Abra sua Bíblia em num trecho bem conhecido nosso, Isaías, capítulo 52. Isaías 52. Versículo 13. Aqui vai mostrar que o mundo vai ver a glória do Senhor e vai se espantar, a glória de Jesus. E ele vai se espantar, as nações se admirarão, né? O versículo 13 diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, veja, será exaltado e elevado, e será muito sublime. O meu servo. Você sabe que o servo aqui é Jesus, né? Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Da mesma forma, meus amados, como muitos pasmaram à vista dele, observe que tem um texto que está entre parênteses, aí no versículo 14, não é verdade? Como pasmaram muitos à vista dele, o que está entre parênteses é uma explicação. Por que pasmaram à vista dele? Isso aqui ele está falando do momento da crucificação, que a gente chama da paixão do nosso Senhor, né? Como pasmaram muitos à vista dele, por que pasmaram? Aí ele abre parênteses e vai dizer por que eles ficaram espantados. Pasmar é ficar espantado, né? Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. As pessoas, ao verem ele, ficaram pasmadas de ver o aspecto dele. Mas esse texto está dizendo que assim como eles pasmaram à vista disso, eles vão pasmar também quando eles virem a glória do Senhor, né? Quer ver? Experimenta ler aí sem os parênteses, sem a parte... Eu não estou tirando nada da Bíblia, não. Você está entendendo que é para a gente entender o pensamento, né? Se a gente suprimir a explicação, fica assim, né? Como pasmaram muitos à vista dele, assim causará admiração às nações, na glória dele. Os reis vão ficar calados na presença dele. A glória futura. Então, o mundo vai ver e vai se espantar com isso, né? Vamos ver aquele texto que nós falamos, Filipenses, capítulo 2, né? Bem conhecido nosso. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha o servo, né? O servo lá de Isaías. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí vem a glorificação, a glória, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não somente que Ele é o Senhor, mas que Ele é Senhor. Ele é chefe, Ele é rei, Ele é soberano.
para a glória de Deus Pai. Um dia as nações vão ver, os reis fecharão a sua boca, todo joelho vai se dobrar. O que está no céu, na terra e o que está debaixo da terra, até os que já morreram também. A gente fica assim, espantado, né, com a corrupção nesse mundo, especialmente a corrupção no nosso país, né? E a gente se revolta, e é para se revoltar mesmo. Mas tudo isso estará diante do tribunal do Senhor. Tudo. O Senhor fará justiça. Então, é a glória futura que ele está falando. O mundo verá, o mundo se espantará. Mas o salvo também vai ver essa glória. Ele também vai se espantar. Mas tem uma diferença. Ele vai desfrutar dessa glória do Senhor. Olha que notícia maravilhosa, né? 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 2. 1 João, primeira carta, né, de João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando a glória dele se manifestar, quando ele se manifestar em glória, né? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Vamos ser semelhantes a Jesus. Seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. O mundo vai ver, o mundo vai se espantar e será condenado por causa disso. O crente vai ver, também vai se espantar. Ah, mas disso ele vai desfrutar. E estaremos para sempre com o Senhor. Não é isso que a Bíblia fala? Para sempre com Ele. Não é Ele que vai estar conosco, não. É nós que vamos estar com Ele. E olhe, você crê nisso? Você crê nisso? Você tem essa esperança? Tem um teste para saber se você tem essa esperança. O versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. É um teste, né? Quem tem essa esperança se purifica, porque já sabe que vai ser semelhante a ele, já começa a ficar semelhante a ele a partir de agora, já está ansioso para isso, né? E já começa a se purificar quem nele tem essa esperança. Essa esperança é purificadora, essa esperança é santificadora, né? Essa, meu amado, é a glória futura. Mas o Senhor não falou só da glória futura. Já existe uma glória presente aqui, né? Volte lá para a oração em João capítulo 17. Veja o versículo 22. João 17, 22. Diz assim: eu lhes tenho transmitido o quê? A glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Já tem uma glória aqui que o Senhor está transmitindo já, não é? Essa glória futura, ela será explícita para todos vão ver. O mundo vai ver, o mundo vai se espantar e será condenado
O crente vai ver, vai se espantar, mas vai desfrutar. E todo olho vai ver, toda língua confessará que Jesus é Senhor, todo joelho vai se dobrar. Mas já tem uma glória aqui, que nós já podemos ver aqui. Já pode ser vista aqui. É algo da glória de Cristo. Não é uma visão plena, não é. 1 Coríntios 13 diz que nós podemos vê-la ainda que obscuramente. Como que por um espelho, a Bíblia diz, né? Não estamos vendo diretamente, estamos vendo como que algo refletido, como se, não é? Você pode ver uma coisa diretamente ou pode ver pelo espelho, né? Nós já temos essa glória que nós podemos ver, a glória do Senhor. Olha, essa glória, essa presente que o Senhor já está mostrando, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, ela não pode ser vista pelo homem natural. Não pode. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Os poderosos, né, se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não conheceram, olha. Não conheceram. Porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O pastor Frederico costumava dizer que nem olhos viram, não é por... Como é que ele dizia? Não é por observação. Nem ouvidos ouviram, não é por instrução. Nem jamais penetrou em coração humano, não é por imaginação. Geralmente nós aprendemos as coisas dessa forma, ou por observação, ou por instrução, ou por imaginação. Nenhuma dessas coisas. Mas, versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então essa glória do Senhor, o homem natural não consegue ver. Eu dava aula numa escola, era o 3º ano do ensino médio. Aí tinha um aluno meio abusado, sabe? Aí eu acho que foi para me provocar, né? Ele disse assim, não, eu não consigo ver Deus, não. Ele falou assim na sala, do nada assim, não consigo ver Deus, não. Eu virei para ele e disse, porque você é cego, rapaz. Tu pensa que porque você não consegue ver, uma coisa não existe, é isso? Você não consegue ver,
porque você é um cego. E é cego mesmo. Não consegue entender. Elas se discernem espiritualmente. Por isso, né, os nossos queridos pregadores, né, sempre que você vai pregar, você tem que procurar preparar o seu sermão, claro, né? Mas pede para Deus agir. Porque essas pessoas, você está fazendo como o profeta está falando para ossos secos. Então, essa glória não é possível ser vista pelo homem natural. Vamos ver um exemplo aqui. A mulher samaritana não viu. Não foi? João capítulo 4. João capítulo 4. Vocês sabem da história, né? Jesus parou na cidade de Samaria junto a um poço de onde se tirava água, né? Versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Está aí a explicação, né? Por quê? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Se você conhecesse o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu faria o contrário, tu ia pedir e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? Imagina, né? O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha aquela pergunta: és tu, porventura, maior do que Jacó? É maior que Jacó, meu irmão? É maior que Jacó? Olha ela, né? És tu maior que Jacó? Imagina, né? Ela não conheceu, ela não viu. Uma mulher natural. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você sabe que ele está falando aqui do Espírito Santo, não é? E ela não tinha o Espírito Santo, ela não entendia, ela não viu a glória de Deus nesse momento aqui. A mulher samaritana não entendeu, né? Não viu. Os examinadores da Bíblia, né? Eles não viram também. João capítulo 5. Versículo 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não sei se foi aqui que eu falei sobre esse verbo examinais. A gente coloca geralmente o verbo no imperativo, né? Como se Deus estivesse ordenando. Examinai. Mas a gente não está falando de examinar, e aqui na nossa tradução é examinais. Ou seja, vocês já estão examinando. É presente do indicativo. Vocês estão fazendo isso. Examinais, né? Eu examino, né? Tu examinas.
Ele examina, nós examinamos, vós examinais. Vocês estão examinando as Escrituras. Por quê? Por que eles estão examinando as Escrituras? Porque eles julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Elas estão falando de mim. Contudo, o que ele diz no versículo 40? Não quereis vir a mim para terdes vida. Ela estava examinando e não está enxergando. Estuda e não vê. Por quê? Porque essas coisas são espirituais. O homem natural não entende. Eles são naturais. Por isso, não pode ser vista pelo homem natural. Observe que os judeus se admiravam com Jesus. Quando Jesus fazia os milagres, ele dizia, mas quem é esse? Ele não é... seu pai não é... Ele não mora aqui com a gente? Seu pai não é José? Sua mãe não é Maria? Não tem aí ele 4 irmãos? Ele fala o nome dos irmãos, né? Não estão aqui todas as suas irmãs? Eu estava calculando aí, Jesus era uma família de pelo menos 7 pessoas, né? Porque ele falou o nome dos 4 filhos, né? E suas irmãs, então é mais de uma, né? Então tem pelo menos 2, né? 4 com 2, 6 e mais ele 7, no mínimo 7. Né? Porque tem uma doutrina aí que diz que Maria não teve mais nenhum filho, só Jesus. É o mistério da Imaculada Conceição de Maria, né? Não é isso? É essa mesmo, meu irmão? Essa é essa, né? A doutrina, o nome da doutrina, né? Mas não, ela teve filhos, sim. E eles diziam, mas a gente não como é que é? Por que só opera nesse homem? Ele não é daqui. Eles estão vendo o Senhor? A glória do Senhor? Não, né? Oculta a eles. Não estão vendo, não. Mas o remido, o regenerado, ele vê. O Senhor diz, eu lhe tenho transmitido a minha glória, e eles estão vendo. O crente vê. O crente é um homem de olhos abertos. Ele está vendo, não é? O que outros não veem. Olhe, por exemplo, a gente falou da mulher samaritana, vamos ver uma outra mulher, né? Aquela mulher pecadora. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Versículo 36 diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Interessante. O Senhor vai falar depois para esse fariseu que ele não fez nada disso. Ele não fez nem o que era comum fazer. Coisas comuns, né? O versículo 44 diz assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa, tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Qual a diferença, meu irmão, de tratamento? O que é a diferença de tratamento? Por que essa diferença brutal de tratamento? Porque uma estava vendo quem era Jesus e o outro não conseguia ver. Ela enxergou
Ela viu a glória de Jesus e ele não. É a mesma pessoa, é o mesmo Jesus. É assim que o mundo é, não é? O que o mundo é para você? O que Jesus é para você? E o que Jesus é para o mundo? Para uns ele foi um grande ativista político, não foi? Para outros ele foi um homem da caridade, o meigo mestre. Para outros foi um profeta, um simples profeta. Para os islâmicos, por exemplo, né? Ele foi um profeta. Um simples profeta. E para você, né? E para mim, o que ele é? Não foi essa a pergunta que ele fez para os discípulos? O que diz o povo que eu sou? O que eles disseram? Isaías, né? Alguns dos profetas. E vocês? É a mesma pessoa, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Aí o que Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és Simão, porque foi meu Pai que te revelou. Teve que ser revelado, senão eles iam falar a mesma coisa também. Isaías, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Para uns ele é escândalo, para outros ele é o poder de Deus. Para uns ele é loucura, para outros é sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 22. Diz assim, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aqui Paulo está fazendo aquela divisão que é feita à humanidade, né? Judeus e não judeus. Às vezes ele chamava judeus e gentios, ou às vezes ele chamava judeus e gregos. Os judeus pedem o quê? Sinais. E os gregos buscam o quê? Sabedoria. E o que ele apresentou? Mas nós pregamos a quem? A Cristo. De que forma? Crucificado. Crucificado. É uma maravilha isso, né? Uns querem sinais, outros querem sabedoria, né? Uns querem ver manifestação de poder, outros querem ver intelectualidade, né? O Senhor, eu vou apresentar para vocês o quê? Jesus Cristo e esse crucificado, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É isso que a gente apresenta para vocês. O que ele é? O que os judeus estavam pedindo? Sinais. E ele apresenta um escândalo. É diferente, é o oposto de um sinal. É um escândalo. Sinal é para ser visto, né? Escândalo era algo que você queria esconder. Descobriu. Que escândalo, né? Não é isso que a gente vê aí na política, né? Estava escondido, escândalo, né? Era para ser escondido, não era para ser mostrado, né? O que ele é? Escândalo para os judeus. E o que mais? Loucura para os gentios, para os gregos. Loucura é o contrário da sabedoria, né? Tem a sabedoria e tem a doidice, né? Loucura.
Mas isso é para o mundo, meu irmão. E o que Cristo é para o crente? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. E o que ele é, na verdade? Ele é o poder de Deus. Foi por isso que foi apresentado o Cristo crucificado. Ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. É para os iluminados, para os regenerados, para os chamados, para os salvos. Ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. Para o mundo é loucura, para o mundo é escândalo. Eu vi uma pregação de um pastor, ele falou uma coisa que eu achei tão bonita. Ele disse que ele estava pregando numa universidade dos Estados Unidos e um jovem pediu a palavra, levantou, né? E disse assim: como é que um homem na história, você diz que ele foi crucificado, um homem só foi crucificado e ele salvou o mundo. Como pode ser isso? Um homem é crucificado e salva. Aí ele virou para o rapaz e disse assim: filho, muito obrigado pela sua pergunta, agora se sente e escute o que eu vou lhe dizer. É porque esse homem vale mais do que a soma de todos os homens do mundo. Vale mais do que todo o universo, tudo que você pode conhecer. Esse homem vale mais. Por isso que a morte dele salva todos, porque ele vale mais que todos. É por isso. É a sabedoria, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pedro, Paulo exorta que a gente conheça, meus amados. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Você deve conhecer da glória de Deus, mas deve conhecer cada vez mais. O mundo não conhece, mas você pode conhecer. Se você é salvo, você já conhece algo da glória do Senhor, algo da glória de Jesus. Mas você pode conhecer mais. Eu posso conhecer mais. Eu devo conhecer mais. O versículo 15 diz assim, Efésios 1,15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que era essa oração? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. A oração do apóstolo Paulo é que Deus conceda para você iluminação, conceda para mim iluminação. Ele disse: eu rogo, não cesso, versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, que você veja, consiga ver, que os seus olhos sejam iluminados os olhos do vosso coração, versículo 18, para saber o quê? Qual é a esperança do seu chamamento?
O que vem pela frente para você? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual o quê? A suprema grandeza do seu poder para conosco, para que você entenda qual foi esse poder que atuou na sua vida para te regenerar, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E que poder foi esse que ele exerceu em nós para nos regenerar? Foi o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus. É o que diz aqui, olha. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, esse poder, né? O qual ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele diz que Deus conceda que você entenda isso, que Deus abra os seus olhos, né? Ilumine, te dê conhecimento disso. E é uma oração que ele faz. Por isso que Pedro fala lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. A gente vê, não é? A gente vê a glória, mas pode ver cada vez mais. Essa glória que o mundo não consegue ver, você pode ver e pode ver cada vez mais. Meus amados, agora, por que isso? Por que ver a glória do Senhor? Por que é importante que você veja essa glória do Senhor? Porque essa glória precisa ser refletida na sua vida. Glória dá a ideia de brilho, né? Para que essa glória que você vê possa ser refletida na sua vida, na minha vida. A glória refletida, né? Tem a glória futura, essa glória presente que a gente pode ver, e a glória que precisa ser refletida nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 3, e essa é a palavra aqui de exortação que eu gostaria de deixar com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, os salvos, né, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, veja, né, não é diretamente ainda, mas como por espelho, veja, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Senhor quer que nós contemplemos a glória, conheçamos cada vez mais da sua glória. Contemplando como por espelho, ainda não é diretamente, a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória. Em quê? Né? Na sua própria imagem. Por que eu preciso ver cada vez mais a glória do Senhor? Por que eu tenho que ler minha Bíblia e pedir que Deus abra o meu entendimento? E por que eu preciso orar ao Senhor, que Ele abra os meus olhos para que eu consiga ver a glória dEle, para que
eu seja transformado e seja cada vez mais parecido com Ele. Mas não vamos ser como Ele é, no final das contas? Aqui ele fala de Moisés, né? O episódio de Moisés é quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. Ele foi só, né? Quando ele voltou, ele não sabia que a pele do rosto dele estava brilhando. Por que estava brilhando, meu irmão? Porque ele teve contato com o Senhor. E esse contato com o Senhor afetou até fisicamente ele. A pele do rosto dele brilhava. Então ele tá falando aqui, né? Ele fala de Moisés aqui também. E nós também, né? Pelo contato que temos com o Senhor, vamos ficar cada vez mais parecidos com Ele, refletindo a glória dele nesse mundo. Por isso, meu amado, a importância de ler as Escrituras. Por isso a importância de pedir que Deus, como diz o salmista, né? Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Por isso a importância de estar com o Senhor, de orar ao Senhor, de ter comunhão com Ele. De pedir que Ele mostre cada vez mais a sua glória para nós, para que ela possa ser refletida. E qual é o perigo, né? O que nos impede de fazer isso? É não olhar para a glória do Senhor, é olhar para as coisas do mundo. Para finalizar, Colossenses capítulo 3, a advertência, né? Para nós. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 diz assim, Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos ficar parecidos com Ele, né? E vamos ser manifestados com Ele também. Então, o que não nos faz olhar quando você está concentrado aqui no mundo, quando eu estou concentrado nas coisas do mundo? Aí ele diz aqui no versículo 5, fazei, pois, por causa disso, né? Morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Imagem, né? Segundo igual. Que se refaz para o pleno conhecimento de acordo com a imagem. Deus criou o homem a sua, né, Matias, né? Quem está estudando lá no seminário, a sua imagem. E o homem pecou, né? Estragou a imagem de Deus. Mas ele quer que se refaça segundo a imagem dele, né? Se estragou, né? Mas agora ele vai se refazer segundo a imagem daquele que o criou. Então, vamos pensar nas coisas lá do alto, né? Meu amado, só tem uma coisa que é importante na tua vida, na minha vida, só as coisas lá do alto. O resto tudo é passageiro. Tudo.
Deixa eu escandalizar vocês logo, né? Os teus negócios são passageiros. A tua faculdade é passageira. Tudo é passageiro. Tudo. Não sei se eu vou causar problema aqui, falar o que eu vou falar, mas o estudo da Bíblia é mais importante do que o teu estudo da faculdade. A tua oração é mais importante do que a tua entrevista de emprego. É mais importante. Só uma coisa vale a pena você gastar todas as suas energias, é buscar o Senhor. Só isso que vale a pena. Só isso que vale todas as tuas energias. Eu não estou dizendo que você tem que ser relapso nas outras coisas, mas que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, os acessórios, Deus vai te dar. O resto é só acessório. Não é? Uma vez o Hudson, um grande missionário maravilhoso, ele era sapateiro. Hudson Taylor, o nome dele. Perguntaram para o Hudson Taylor: você, um sapateiro pregando? Ele pregava, né? Ele disse: não, eu não sou um sapateiro. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu sou um ministro do Senhor. Eu faço sapatos só para cobrir as despesas. E é isso, né, meu irmão? Tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua glória, Senhor, que o Senhor tem mostrado para nós, glória que o mundo não pode conhecer, ele não entende, ele não enxerga, mas o Senhor nos deu o privilégio de nós enxergarmos, Senhor, de nós vermos, e nos ajuda a conhecer-te cada vez mais, Pai, a te contemplar mais, cada vez mais. Desvenda os nossos olhos, Pai, para que nós a cada dia possamos ficar mais parecidos com o Senhor. Nos refazermos, Pai, no pleno conhecimento do Senhor, segundo a imagem do Senhor. E nós aguardamos o glorioso dia, Pai, onde veremos diretamente a Tua glória. E seremos semelhantes ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. E se tem alguém aqui que ainda não enxergou, não te viu, não viu o Senhor Jesus como verdadeiramente é, que o Senhor abra os olhos do entendimento dessa pessoa, Pai. Muito obrigado por tudo, nos leve em paz para os nossos lares e fica conosco, em nome de Jesus Cristo, amém.